Olá, estou de volta, finalmente depois de algum tempo ausente aqui do meu canal de YouTube. E desta vez vou-vos falar não sobre mas sobre os dois últimos livros que li, que pertencem à mesma saga, chamada O Mundo de Efêmera. O Mundo de Efêmera é uma série escrita por uma escritora norte-americana chamada Anne Bishop, que é responsável por escrever romances de literatura fantástica, mais concretamente Dark Fantasy. A primeira vez que tomei contacto com a obra da autora foi através da trilogia das Joias Negras, que é uma trilogia que eu aprecio bastante e considero uma das minhas obras favoritas de literatura fantástica. Uma coisa que há a ressaltar sobre a autora é que geralmente os seus livros são compostos por personagens fortes, principalmente mulheres. Geralmente as mulheres são poderosas, e se na trilogia das Joias Negras as mulheres são maioritariamente mais poderosas que os homens, no Mundo de Efêmera, a grande personagem, a personagem mais poderosa da história, é uma mulher chamada Gloriana Belladonna. E os dois livros, que têm capas fantásticas, devo dizer, temos aqui o primeiro livro, que se chama Sebastian, ou seja, é protagonizado por esta personagem, pelo Sebastian. E o segundo livro é protagonizado pela Gloriana Belladonna, que é então a personagem mais poderosa da história que eu estava a dizer. As capas são lindíssimas, como podem ver, e vou então falar assim um pouco por alto sobre estes livros. Estes livros não são independentes, ou seja, é necessário ler os dois livros por ordem para a gente ter uma conclusão sobre a história que é iniciada no primeiro livro, no livro do Sebastian. Sebastian e Gloriana estão, como é óbvio, relacionados um com o outro, mas não, eles não são amantes, eles são primos. Mas a ligação entre ambos é muito forte. No primeiro livro nós temos um bocadinho, não se foca muito na relação entre Sebastian e Gloriana, foca-se mais primeiro a explicar em que é que consiste o mundo de Efêmera, depois em explicar como é que Gloriana, a protagonista do livro seguinte, como é que Gloriana se tornou numa proscrita, e depois temos então a relação de Sebastian com Lenia, o par romântico do livro. E então, falando um pouco sobre a história de Efêmera, o mundo de Efêmera é um mundo que está fragmentado, não é um globo como o nosso, o planeta Terra. Pelo contrário, o mundo de Efêmera é composto por vários fragmentos, por várias chamadas paisagens, que estão ligadas entre si por pontes, que são construídas pelos chamados construtores de pontes, e as paisagens são cuidadas e alteradas pelas chamadas paisagistas. Existe um colégio para onde as jovens que têm poderes vão para aprender a ser paisagistas, determinados poderes, não é? E também os rapazes vão para aprender a construir pontes, a serem construtores de pontes. Gloriana, antes foi para o colégio de paisagistas, mas lá descobriram que ela era muito poderosa, e como ela era mais poderosa que as outras paisagistas, ela era considerada uma ameaça. E ao ser considerada uma ameaça, eles tentaram aprisioná-la no seu próprio jardim, porque cada paisagista tem um jardim que é responsável por tomar conta, e segundo o que parece, que nesse jardim tem os pontos de acesso para as paisagens dessas paisagistas. Gloriana conseguiu fugir, e desde então ela anda fugida e é considerada uma proscrita. Voltando então ao presente, voltando ao Colégio das Paisagistas, nós temos uma jovem paisagista, ou aspirante a paisagista, que não consegue passar no exame para se tornar paisagista, que então vê o seu interior, o seu coração acumular-se com sentimentos negativos, e que inadecidamente vai libertar o Devorador do Mundo. O Devorador do Mundo foi a personagem que foi responsável pela divisão do mundo de Efêmera em vários fragmentos. Porque é que aconteceu? O Devorador do Mundo era apoiado pelos Guias das Trevas, e os seus opositores eram os Guias do Coração. O que é que as Guias do Coração fizeram? As Guias do Coração foram elas que fragmentaram o mundo, elas dividiram o mundo para que o Devorador não conseguisse aceder a todo o mundo. Ou seja, elas foram fragmentando o mundo até conseguir que o Devorador do Mundo ficasse preso num determinado fragmento. E aí ele ficou. E o ponto de acesso para o fragmento do mundo onde estava o Devorador do Mundo era apenas um ponto de acesso que existia no Colégio das Paisagistas. Então essa rapariga vai libertar inadvertidamente o Devorador do Mundo sobre o mundo de Efêmera. E a partir daqui temos a história que nós vamos ter que seguir, a história principal destes livros. Mas voltando então especificamente ao protagonista do primeiro livro, o Sebastian. O Sebastian é primo da Belladonna,
da Gloriana Belladonna, e ele é metade humano, metade incumbo. Aliás, metade humano talvez não, porque o pai dele é mago e ele também tem poderes de mago, se bem que no início ele ainda não sabe que tem poderes de mago. Gloriana criou, devido ao facto de Sebastian ser diferente, ele sempre sofreu muita discriminação, ele é um demónio. O que é que os incumbos fazem? Os incumbos alimentam-se através do crepúsculo dos sonhos quase despertos, dos desejos e fantasias íntimos dos seres humanos. E ele precisa desses desejos, dessas fantasias, se alimentar dessas energias para sobreviver. E Gloriana cria uma paisagem específica para que Sebastian e as pessoas como ele pudessem viver, chamado Antro da Devassidão. Sebastian vive no Antro da Devassidão, mas ele não é 100% feliz. Ele anseia uma pessoa que o compreenda e neste caso ele vai encontrar essa pessoa em Lunia, que é uma rapariga que teve um passado conturbado e que inadvertidamente vai chegar até por uma ponte, porque o mundo está dividido, as paisagens estão unidas entre si por pontes e existem as pontes que nos levam diretamente ao sítio que nós queremos ir, como as pontes que existem no mundo real, mas também existem as pontes chamadas pontes ressonantes, que nos levam onde o nosso coração quer estar, onde nós realmente pertencemos. E Lunia vai ter até ao Antro da Devassidão para ir ter com Sebastian. É o mundo de efêmera que vai responder ao anseio do coração do Sebastian e ao anseio do coração da Lunia. E este livro desenvolve-se também à volta da relação entre eles. Mas claro que este livro termina incompleto, porque apesar de Sebastian e Lunia ficarem juntos, nós temos depois a história de Gloriana, que vai ser o desfecho de toda desta saga, do que é que vai acontecer. Será que o Devorador do Mundo vai ser contido? Será que Gloriana, a única hipótese, é o mesmo a única hipótese de salvar o mundo? E será que ela vai ter que sacrificar a si própria? Ela neste livro vai travar conhecimento com personagens importantes, vai travar conhecimento com que existe outra parte do mundo que não está tão fragmentada como as restantes e que, portanto, as pessoas que aí vivem não têm noção que vivem num mundo fragmentado, que é uma terra chamada Elandar, e vai conhecer duas personagens muito importantes para o desenvolvimento da história. Michael, o interesse amoroso de Gloriana, e Caitlin Marie, irmã de Michael e uma paisagista muito poderosa que não sabe que é uma paisagista. E vai ser com a ajuda destas duas personagens também com poderes que ela vai conseguir descobrir uma forma de deter o Devorador do Mundo. Agora, será que ela vai conseguir? Vamos ver, temos que ler o resto do livro, temos que ler o livro para saber, o resto da história. Eu já sei, claro. O que é que eu tenho a dizer? O primeiro livro eu li rapidamente. O segundo livro, confesso que arrastei a leitura do segundo livro. Tornou-se um bocado cansativo, a história era muito interessante, o conceito de efêmero, um mundo dividido em fragmentos, cada paisagista a tomar conta de determinados fragmentos, através dos seus jardins, os construtores de ponte a construírem pontes para unir os fragmentos de efêmera, o Devorador do Mundo, a personagem, um monstro que se alimentava dos receios, dos pensamentos negativos, dos medos, de tudo o que era mau no mundo e que espalhava-se pelo mundo e trazia consigo desgraças e muito mortes, cometia crimes para aumentar a negridão no coração das pessoas, a maneira como haviam de detê-lo, a existência dos guias das trevas, que eram os apoiantes do Devorador do Mundo, das guias do coração, os descendentes dos guias do coração, como Gloriana, como Michael, como Caitlin Marie, que eram a única esperança para deter o Devorador do Mundo, o facto de Michael ser também ele a solução causador de desgraças e de infortúnios, ele trazer desgraça e também trazer de infortúnios, mas também poder trazer promessa, a sua relação, a evolução da sua relação com Gloriana, uma série de situações e bastante interessantes. No entanto, trata-se de uma leitura pesada, arrastada, torna-se um bocado repetitiva ao fim de algum tempo. Apesar de interessante, também consegue se tornar repetitiva. O conceito, daí talvez a autora só ter escrito 2 livros, porque este conceito acaba por se desgastar sempre as mesmas coisas. Mas de qualquer maneira são bons livros que valem a pena e bastante interessantes. E esta foi a minha humilde opinião sobre estas 2 obras.